Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast. O podcast onde a gente revela o que transforma boas profissionais em marcas de desejo. E no episódio de hoje a gente vai abrir o código da escolha. O que realmente faz as pessoas te escolherem. O que faz uma profissional ser a escolha de seu paciente, do seu cliente. E antes da gente dar início, já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like, já compartilha com as amigas da área da estética, da beleza, do mundo Hoff, para elas também adquirirem esse conhecimento, porque o episódio de hoje vai ser incrível. Não deixa de ativar as notificações também, pois toda terça-feira, 11h30 da manhã, tem um novo código aberto por aqui. E vamos lá nos seguir também nas redes sociais, @Código Aberto Podcast, no meu Instagram pessoal, @BesFlores. E agora, sem mais delongas, bora começar, porque hoje a gente tem uma convidada aqui de milhões para falar com a gente. Ela, Camila Fir, farmacêutica, especialista em harmonização facial desde 2018, fundadora da Mirá Clínica, um espaço que une ciência, arte e acolhimento. Camila, que prazer ter você aqui! Olá, Bes, o prazer é todo meu, super feliz e honrada com esse convite. Coisa boa! E se apresente para nós, conte um pouquinho de onde tu é, de onde veio tua experiência, queremos te conhecer um pouquinho mais. Então, Bes, eu sou farmacêutica, né, como tu disse, de formação. Me formei ali em 2017. No final de semana seguinte à minha formatura, eu já iniciei na minha pós-graduação em estética, porque eu já tinha certeza de que era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida, né. E aí, então, em 2019, eu fundei a Mirá Clínica, né, juntamente com uma amiga nutricionista. Foi ali que tudo começou. E aí, agora, em 2023, então, a gente fez esse movimento de expansão da clínica, né, da Mirá. Hoje eu sou a única sócia fundadora da Mirá Clínica e estamos aí com uma carreira, então, super sólida, né? A Mirá Clínica tá super bem posicionada hoje e muito feliz com os resultados e com a minha profissão hoje. Coisa boa! E me conta, o que fez tu escolher a área da harmonização facial? Então, essa é uma história que começou quando eu era adolescente, né? Sempre conto para as pessoas que eu fui aquela adolescente com muito problema de pele, né? Aquele histórico de acne na adolescência, enfim. E desde lá eu já começava a buscar, né, algumas soluções e eu me interessei muito por esse mundo da cosmetologia, que na época era a alternativa que eu tinha como adolescente para tratar essa dor que eu tinha, que era a acne. E aí, então, começou esse amor lá pela cosmetologia. E aí eu uni duas coisas, uma coisa que eu era boa, que era química na escola, e uma coisa que eu gostava muito, que era esse mundo dos cosméticos, e pensei, vou fazer farmácia, né? Mas o meu foco mesmo, nesse início, era trabalhar em indústria. Porque quando eu iniciei na minha graduação, o farmacêutico ainda não era habilitado a fazer procedimento estético. E aí, no momento em que o farmacêutico foi habilitado, eu já tive certeza de que essa era a área que eu ia seguir. Porque eu sempre amei, inclusive eu já era uma pessoa que fazia procedimentos estéticos, né? Então, nunca tive dúvidas de que essa era a área que eu ia querer seguir pro resto da minha vida. E daí, tu já pensou já logo nos injetáveis, assim, ou não? Sim, de cara, assim, já era meu interesse fazer os injetáveis. E que ano que foi isso? Isso foi em 2016, quando eu decidi que eu queria ir pra área da harmonização facial. E não era uma coisa... No meu mundo, até nas redes sociais, as redes sociais já não eram uma coisa tão grandiosa assim, Sim. né? Não era uma coisa tão vista, né? Não era, tanto que eu fui uma das primeiras farmacêuticas aqui na cidade a começar a atuar nessa área da harmonização facial, né? Ali na minha turma, quando eu me formei, eu e mais uma amiga, a gente acabou indo para a área da harmonização facial, mas eu não tinha nenhum outro colega, né? Eu não tinha nenhum farmacêutico de referência, assim. Uhum. Então, eu fui uma das primeiras, eu fui uma das pioneiras, assim, em Novo Hamburgo, com toda certeza. E a partir disso, eu também inspirei muitos colegas, e hoje eu tenho inúmeros colegas, pessoas que se formaram comigo, que estão nessa área da harmonização facial. Que incrível! Parabéns! Querendo ou não, eu acredito que tu deve ter tido muito medo nessa tomada de decisão de sair um pouco fora da bolha, né? Sim, muito, porque era um mercado novo, né? Principalmente para o profissional farmacêutico. E, querendo ou não, o farmacêutico, quando ele se forma, né? A gente sabe que a gente sai empregado. Tu sempre tem um emprego quando tu é farmacêutico, né? Uma das únicas profissões que tu sai, assim, e tu tem inúmeras possibilidades no mercado. E aí, tu deixar esse lugar confortável para tu explorar o novo, né? Tu abrir uma clínica, que foi o meu caso, eu já iniciei atendendo na minha clínica. Então, eu já fui dando minha cara a tapa, né? Logo no início. Já chegou chegando. Cheguei chegando. E me conta uma coisa. Nesse teu início, né? Logo que tu terminou a tua especialização, quais foram as tuas principais dificuldades que tu sentiu, assim?
pacientes novos, né? Porque nesse início, então, o que acontece? As redes sociais, elas não tinham todo esse alcance que elas têm hoje. E eu também fui uma pessoa que eu levei muito tempo para começar a usar o Instagram de forma profissional, né? Eu tinha meu perfil fechado, e aí eu levei muito tempo. Então, a captação dos pacientes não era uma coisa fácil nesse início. Eu tinha muito paciente de indicação, né? Pacientes que vinham através de amigas, muitas pacientes que vieram através da minha mãe, que é uma mulher, né, mais velha, enfim. E aí ela conseguiu captar muitos pacientes para mim, as amigas dela, conhecidas, e assim foi fluindo. E até nessa época que as redes sociais já não era tão, não tinha uma escala tão grande, né? Não era tão visto e também tão acessada, né? Eu acredito que também a informação das pessoas sobre os procedimentos estéticos era bem menor, né? Então, Sim. provavelmente tu tinha muito mais trabalho também pra vender pra eles, né? Ah, com certeza, porque as pessoas não conheciam nada sobre o procedimento, né? Hoje em dia as pessoas têm essa clareza já do que o Botox faz, do que é o preenchimento, do que é um bioestimulador. No passado não se tinha essa clareza, então para tu conseguir explicar e convencer o teu paciente de que era aquilo que ele precisava, né? Era um trabalho muito maior, com certeza. E me diz uma coisa, já que a gente tá falando desse assunto, né? O que tu acredita que fez, principalmente, vamos falar nesse teu início, né? O que tu acredita que fez esses pacientes confiarem em ti pra darem esse passo, a começar a fazer os procedimentos mesmo sem tanto acesso à informação, lá no início? Eu acredito muito que tenha sido os meus resultados, né? Como eu tive muito paciente de indicação nesse início, o paciente, ele via o resultado da amiga e ele pensava, não, mas tá natural, tá bonito, tá delicado. E eu acho que isso, ali no meu início, foi o que trouxe muitos pacientes até mim, é ver o resultado no outro. E tu já conseguia fidelizar eles já logo de início? Eu tenho pacientes até hoje. Que incrível. Sim, esses dias eu atendi a minha primeira paciente. É uma paciente que eu ia na casa dela, ou ela ia na minha casa, quando eu nem tinha clínica ainda. Eu tinha uma maca rosa portátil, uma malinha, e eu ia na casa dela atender ela, e acho que faz umas 3 semanas ela foi comigo novamente. Eu tenho pacientes que vão comigo desde o início da Mirá também. E hoje tu acredita que essa fidelização, né? Agora tu já cresceu, tu já escalou, que nem tu mesmo comentou, tua clínica tá numa fase de escala. Hoje tu acredita que essa fidelização de tu continuar se tornando a escolha desses pacientes, ela continua acontecendo por quê? Eu acredito que seja pelo vínculo que a gente cria com os pacientes, né? Todo mundo que vai na clínica tem essa mesma sensação de que lá é um ambiente que é casa, né? A gente abraça os pacientes. Não sei se tu viu, mas a minha mãe, ela tá comigo desde o início. Hoje ela é a gestora da clínica. Legal. E a gente tem esse clima familiar. Então, hoje, quando uma paciente vai lá, ela se sente como se ela fosse nossa amiga, como se ela fizesse parte da clínica. Então não é só a entrega do resultado, mas é essa questão do acolhimento que a gente tem muito forte, assim, na nossa essência. E que faz com que os pacientes fiquem conosco até hoje. E eu acredito que isso também relaciona muito com o que tu mostra hoje nas tuas redes, né? Eu te acompanho ali também, acho incrível o teu conteúdo, mas eu vejo muito isso. Eu sinto ali, as tuas redes, elas refletem exatamente com quem eu tô conversando aqui agora, com quem a pessoa ela encontra ali, né? E hoje, entrando um pouco já dentro do nosso assunto, e uma das pautas que eu abordo muito também aqui dentro do Código Aberto, do podcast, nas minhas redes sociais, que é sobre a pessoa não perder a essência dela, pra daqui a pouco ela acha, nossa, a Camila é incrível, eu vou tentar fazer exatamente o que ela faz, vou tentar conduzir as minhas redes sociais como ela conduz, pra que eu tenha os mesmos resultados que ela. Só que isso é um grande tiro no pé, né? É um tiro no pé. Com certeza, é um tiro no pé, porque tu tem que trazer a tua essência, né? Aquilo que tu é, porque um personagem, ele não se sustenta no Instagram por muito tempo. Eu acredito que no início até sim, né? Algumas pessoas precisem dessa questão de mostrar alguma coisa. Mas isso, o personagem, ele não se sustenta a longo prazo. Então, querendo ou não, tu tem que mostrar quem tu é e a tua essência. Isso é algo que eu trago muito no meu Instagram, enfim, nos meus stories. Compartilho muito meu dia a dia. Minha cachorra, meu filho, meu marido, não só a rotina da clínica também. E isso faz com que as pessoas também se conectem comigo, né? E com quem eu sou, além da Camila profissional lá da clínica. Tem uma frase que eu falo muito que é semelhante atrai semelhante. Então, se a pessoa, ela hoje gosta, por exemplo, de criança, gosta de cachorro. Sim. E tudo isso, vocês podem perceber que tudo isso que ela comentou entra na atmosfera família que ela trouxe lá no início, que é o que a clínica dela representa hoje pro paciente.
Então hoje, se você aí tem essa dificuldade de mostrar realmente a tua essência, primeiro ponto que eu sempre falo é a clareza, é tu entender quem tu é. Pra depois sim você começar a refletir isso dentro do teu Instagram, dentro da tua comunicação, do teu posicionamento, do teu conteúdo, né? Então entende, tenha clareza, identifica. Antes mesmo da gente começar a gravar, eu tava falando com a Camila sobre isso, né? Sobre o que é que te torna única hoje. O que é que vai fazer o teu cliente, o teu paciente te escolher e não escolher a fulana beltrana aí da tua cidade. Porque no momento em que tu para de se tornar somente mais uma, tu começa a se tornar a escolha dele. Então, ao invés de tu olhar pra fora, começa a olhar pra dentro. O que é que eu quero que o meu paciente sinta ao entrar na minha clínica, no meu espaço? A Camila falou, lá ela quer que eles se sintam num ambiente familiar. E o que ela traz pra representar? Ela não fala, gente, vem aqui que aqui você se sente em casa. Ela não vai falar isso, mas nas entrelinhas da comunicação e do posicionamento dela, ela mostra isso. Ela traz o paciente, o cliente, o seguidor dela pra dentro da vida dela, mostrando momentos, pitadas. É claro que ela não vai mostrar um momento frágil, porque isso não condiz com o que ela quer transmitir. Mas é muito importante trazer nas entrelinhas essa clareza, né? Sim, com certeza. Trazer, de fato, a tua essência, aquilo que tu é, né? Pro teu Instagram também, pra tua comunicação. E hoje, o que tu acredita? Ok, a pessoa, ela se sente ali família, né? Hoje, tu acredita que a tua marca pessoal é que vende mais ou é a tua clínica? A minha marca pessoal. Com certeza. O meu Instagram, ele atrai mais pacientes do que o Instagram da Mirá. A gente tem o Instagram da Mirá como um Instagram mais institucional da empresa, onde a gente apresenta também as outras profissionais. Mas hoje, o maior meio de captação é o meu Instagram. As pessoas, elas acabam se interessando muito pela minha vida, né? Pelas coisas que eu faço. Então, hoje é muito mais forte a captação no meu Instagram do que no da Mirá. Porque tu gera conexão, né? Porque tu é real, né? Não é uma marca. E até antes tu comentou sobre o Instagram, né? Que no início o teu Instagram era fechado e tudo mais. Hoje eu recebo, atendo muitas profissionais ainda que tem aquela dúvida. Ai, será que eu tenho um Instagram pessoal e um profissional? Um Instagram... Quero que tu responda já agora, tu que tá aqui, tu como profissional da área, depois eu falo como marqueteira. Então, como profissional autônoma, né? Se tu não tem uma clínica com equipe, eu usaria o mesmo Instagram. Não vejo necessidade de tu dividir entre o Instagram pessoal e profissional, porque na verdade o paciente, ele quer se conectar com a Camila pessoa, né? Antes de se conectar com a Camila profissional. Agora, se tu já tem uma clínica, né? Como eu tenho uma clínica com colaboradoras, eu acredito que tu tenha que ter um Instagram institucional ali para apresentar todos os teus serviços, mas ainda assim tudo acaba acontecendo no teu Instagram mesmo que tu faça essa divisão, né? Mostre um pouquinho da tua rotina ali, pessoal, mas também toda a questão dos bastidores dos teus atendimentos e da rotina da clínica. Hoje tu tem outros profissionais que atendem lá dentro também. Tenho. E isso é muito interessante. Vou trazer agora um pouco do meu olhar estratégico por trás disso. Eu assino embaixo, olhando hoje de fora, estudando também marcas, né, pessoais. É exatamente isso. Quando tu é uma profissional autônoma, tem uma clínica, atende sozinha, enfim, é muito importante tu primeiro fazer teu nome. Porque o cliente, gente, vamos lá, vamos falar de Hoff, né? Gente, você tá enfiando uma agulha na cara da pessoa. A pessoa, ela não vai confiar numa logo. Não. Até tu conseguir trazer confiança atrás de uma logo, é muitos anos de experiência, é muito trabalho por trás. Então, antes de você focar em uma clínica, foca no teu nome, constrói o teu nome. Agora, tem uma clínica e tenho colaboradoras. O que eu gosto de trazer nesses casos? Vocês sempre vão ser a protagonista e tudo vai entrar pra dentro da clínica. Vou trazer um exemplo do meu negócio, Código Aberto Podcast. Eu estou aqui apresentando o Código Aberto Podcast. Eu estou aqui nas minhas redes sociais, eu influencio as pessoas a entrarem no Instagram do Código Aberto Podcast. Eu não faço o meu trabalho dentro do Código Aberto Podcast. O meu Instagram pessoal vai trazer conteúdos que vai despertar o desejo da pessoa ir consumir o Código Aberto Podcast. Então, o caminho leva para. O resultado final, digamos assim, vai levar a pessoa para agendar na tua clínica, porém, ela vai ir através de você, profissional. Exatamente, faz todo sentido. É assim que acontece na prática. Na prática, né? É maravilhoso isso. E assim também, né? Vamos lá. É desafiador já dar conta de um Instagram. É. Imagina de 2. Dá trabalho. Dá muito trabalho.
E daí tu tem que pensar de linha estratégica, né? E entrando um pouco também nessa parte estratégica, antes a gente tava conversando, né? Hoje tu tem equipe também que te auxilia nesse processo. Mas hoje o teu Instagram próprio, tu falou que é tu que toca praticamente sempre, né? Sim. Hoje vocês têm uma estratégia por trás, né? Sim, sim, temos. E essa, quando que tu entendeu que precisaria disso? Então, quando tu tem, né, uma empresa, tu precisa mostrar também o que tá acontecendo ali dentro, né? Não adianta tu só postar resultado de antes e depois e as pessoas não te verem ali todos os dias atendendo com a mão na massa. Então, eu passei a sentir necessidade de trazer pro Instagram também essa questão da minha rotina de atendimentos, que antes era algo que eu não tinha e acho que até as pessoas não faziam tanto. Sim. Né? A gente postava ali um caso de antes e depois, uma fotinho, mas não trazia essa rotina. E aí, o que acontece? O paciente, ele quer ver que tu tá ali atendendo. Ele quer ver que tu tem fluxo de pacientes, né? Que tu tem pacientes para atender, que tu tem uma agenda ali relativamente cheia, né? Ele precisa disso também para adquirir confiança em ti no teu trabalho. Então, tu precisa mostrar que tu está trabalhando. É se mostrar em movimento, Se né? mostrar em movimento, exatamente. E até uma das dicas que eu trago, assim, eu tenho algumas profissionais que estão iniciando, que chegam até mim, né, pra direcionar elas, e eu sempre falo isso pra elas. Cara, profissional que tá parada, acaba gerando mentalidade de escassez. Exatamente. E quanto mais parada tu tá, menos movimento e menos vontade tu tem de fazer, né? Movimento gera movimento. Exatamente. Se hoje você tá atrás de venda, que ela é a consequência do movimento que tu faz. Sim. Ela não é sobre uma promoção, Uhum. ela não é sobre um desconto, até porque eu já recebi profissionais que fazem promoções absurdas, quase dão os procedimentos de graça, e mesmo assim não consegue Sim. fechamento. E até entrando um pouco nesse viés, que é um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar, que é posicionamento, né? E eu acredito que hoje isso tu consiga refletir muito bem, talvez de maneira estratégica ou não, mas é agregar valor à tua marca. Tem alguma coisa por trás disso que tu já tenha percebido que tu faça? Ou genuinamente tu já fez e percebeu que deu certo? Eu acho que é muito o que eu trago na minha essência, assim, de acolhimento, né? Pode ser que no início isso não era uma coisa intencional, acabou acontecendo justamente por a gente ter esse clima muito familiar. Mas com o passar do tempo, eu percebi que isso era o meu grande diferencial das outras profissionais, né? É a pessoa chegar na clínica e ela se sentir em casa. Então, hoje isso é uma coisa que eu passo para toda a minha equipe. Então, toda a minha equipe, ela carrega um pouquinho dessa minha essência, né, de acolhimento. E eu acho que hoje isso é o nosso grande diferencial. A gente não tem o cafezinho mais luxuoso, apesar dele ser super instagramável e todo mundo amar. Isso hoje todas as clínicas fazem, mas essa questão do acolhimento eu acho que é algo único, assim, e bem exclusivo lá da Mirá. Eu acho que essa questão ali também é muito do como o paciente se sente ali dentro, Exatamente. né? Das coisas, de não ter incoerência com aquilo que tu mostra no digital e a pessoa, ela já chega lá. Não sei se acontece isso contigo, mas eu tenho algumas clientes minhas que falam isso, né? A pessoa, ela já chega super íntima, né? No Sim. primeiro, porque ela já te conhece, Sim. ela já sabe o jeito que tu é, já fala do teu filho, provavelmente. Já fala da minha cachorra, Cindy Laís, ela prospecta pacientes, Ai. tá? Acreditem. Eu tenho uma mentorada minha, a Simone. Ela tem uns cachorros, coisa mais lindinha. Ela fala assim, gente, sempre que eu posto meus cachorros, o meu engajamento vai lá em cima. Exatamente. Eu tenho paciente que foi até a clínica por causa da Cindy Laís, acredite. Ai, que incrível. Acredite. É maravilhoso, porque é no detalhe que tu conquista. Exato. É no detalhe. E até trazendo um pouco essa questão de detalhes e da experiência, né? Hoje em dia, se a gente for parar pra ver, técnica, existem muitos profissionais bons de técnica. Sim. Não é isso que vai te destacar. E hoje o que eu mais vejo é profissional querendo vender uma técnica. Querendo vender um botox, o melhor preenchimento do mundo, o melhor bioestimulador, que o bioestimulador... Gente, não é isso que vai fazer fidelizar. E teve algum momento tu já tentou vender um procedimento e não essa transformação? Ou tu sempre seguiu uma linha de conteúdo, de criação, de comunicação ali mais voltada para essa transformação? Não, acredito que no início, né, acho que como todo mundo, assim, como eu comecei muito cedo, a gente ainda não tinha esse olhar, Sim. essa visão. Eu tentava vender os procedimentos, né, vender um botox, vender um preenchimento labial, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo, né, que o que tu precisa vender mesmo é a solução da dor do teu paciente, né, solucionar aquele problema, aquilo que incomoda ele, é vender autoestima, vender bem-estar, qualidade de vida, que tudo isso a gente proporciona com um procedimento estético.
acaba sendo consequência, né? Consequência. Eu falo, né, sempre que, já falei em várias outras edições do podcast também, que a gente sempre tem que entender qual é a dor e qual que é o desejo do nosso paciente, né? Pra te entender. Hoje, eu, com as minhas clientes, eu também entendo isso. Onde que ela tá, onde que ela quer chegar, pra que eu, como profissional da área, pra que você, profissional da área, que é especialista, que se formou, entregue a solução pra ele. Porque às vezes ele quer uma solução porque ele viu no TikTok, porque ele viu, não sei, fulana, fez preenchimento labial e ficou lindo. Só que ele tem outra boca, ele tem outro rosto, ele tem outro perfil. E cabe a ti, como profissional, ter esse refinamento no olhar e conseguir conduzir isso, né? Pode falar. E tu também ter uma escuta, né, ativa com o teu paciente, porque de nada adianta tu atender ali muitos pacientes por dia, né, aquela linha de produção, e tu não ter um momento de escutar o teu paciente e entender. Porque muitas vezes ele tem uma queixa, mas aquela queixa é consequência de outra coisa, né? Então tu precisa escutar o teu paciente e entender também aquilo que tá por trás da queixa dele. É maravilhoso isso, porque não... A gente teve um dos nossos primeiros podcasts, a gente também falou sobre isso, como é importante a gente escutar. E cada vez mais, infelizmente, eu vejo profissionais também que estão entrando numa linha de produção dentro da Hoff, né? E não é sobre isso, eu acho que isso é isso desumaniza tanto a profissão e as pessoas que estão ali. Eu falo isso até porque o marketing aconteceu isso também, né? Ali, agora a gente tá voltando cada vez mais pro simples, né? Pro olhar, pro cuidado, porque as pessoas, elas perderam total a noção desse cuidado com o outro. Sim. Hoje eu faço atendimentos das pessoas, realmente, elas querem ser escutadas, elas querem essa atenção, esse olho no olho. Deixa o celular de lado, né? Esteja ali com o teu paciente, né? É o momento delas, né? Muitas vezes tem paciente que deita na maca e fala, é minha terapia. É o momento delas. Sim. E hoje tem alguma coisa na tua clínica que desde o início tu não abre mão, que segue desde lá do início o mesmo cafezinho, enfim, algum detalhe que tu continua fazendo desde quando tu começou? Lá no início, quando a gente não tinha as tecnologias, a gente sempre fazia as agendas, né? E aí sempre tinha alguma coisinha especial, então tinha um mimo para as pacientes, tinha uma comidinha diferente, tinha um cafezinho, né, diferenciado, por mais que fosse algo muito mais simples, a gente sempre procurou, de alguma forma, mimar as pacientes. E isso é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? A gente tem essa preocupação em mimar o paciente, em fazer ela se sentir especial quando ela tá lá dentro. Isso é gostoso, porque a pessoa se sente valorizada, né? E tem algum detalhe, assim, por exemplo, tem algum... Hoje, quem é que faz o atendimento? Tem recepcionista lá na tua clínica? Sim, a minha mãe, ela cuida de toda essa parte da experiência do paciente também. Então, a cliente, tu já tem esse padrão. O cliente chegou lá, acontece isso, isso, isso. Exatamente. A gente já tem, assim, esse processo estruturado, né? Então, muitas vezes eu sempre procuro orientar as meninas de que o foco, claro, a gente tem que atender bem o paciente que chega ali pelo WhatsApp, mas o nosso foco, quando o paciente está na clínica, é estar com aquele paciente que tá ali dentro, né? Então, a minha mãe, ela tem todo esse cuidado de sentar do lado, conversar enquanto a pessoa toma café. A gente tem pacientes que vão e ficam 2 horas, tá? Elas fazem procedimento e depois elas ficam mais 1 hora lá conversando. Elas, às vezes, ficam trabalhando lá da clínica, porque isso foi uma coisa que a gente teve todo o cuidado de pensar quando a gente fez a clínica nova, ter um ambiente que as pessoas quisessem ficar lá, não só para fazer o procedimento, não só para ser atendida, mas que elas pudessem sentar e trabalhar ou tomar um café, né? Então, a gente teve todo esse cuidado para gerar essa experiência para o nosso paciente. Tem toda uma intencionalidade por trás, que delícia. E que relaciona novamente ao que tu quer realmente transmitir ali dentro. Gente, a clareza, ela é muito importante. Se hoje tu não entende exatamente o que tu quer transmitir ali dentro da tua clínica, no teu atendimento, se tu não sabe qual que é o teu diferencial, daqui a pouco tu não tem esse lado tão família ali, mas tu tem outros pontos positivos que tu pode destacar hoje dentro do teu negócio, que vai te transformar também em referência. Então, é muito importante ter essa clareza do teu negócio. E eu quero aproveitar agora e falar sobre um dos nossos apoiadores, que é a 3G Aceleradora, que entrou com nós aí desde o início do nosso podcast. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago para clínicas de estética e criaram o Sistema de Demanda Infinita, que ajuda profissionais da estética a aumentarem o faturamento de forma previsível, usando estratégias inteligentes de aquisição de pacientes. Então, você aí que já está com o teu posicionamento alinhado, já está com a criação de conteúdo em dia, é muito importante você criar robustez, né? Trazer mais demanda. Então, se você já está alinhada aí no teu posicionamento em comunicação, chegou a hora de escalar. Então, a 3G Aceleradora está
está aí justamente para isso. É para unir estratégia de gestão e tráfego pago para gerar resultado real para sua clínica. E para vocês conhecerem mais sobre eles, temos aqui um QR Code, temos o Instagram deles, @3G Aceleradora. Entre em contato com eles para vocês saberem mais. Vamos voltando aqui, então. Camila, hoje a gente tá falando muito sobre autenticidade, sobre inspirar, né? Sobre família. Na prática, hoje, o que tu acredita que faz um paciente sentir confiança em ti já no primeiro atendimento? Eu acredito que é justamente essa questão da clareza que tu comentou, né? A clareza que a gente traz e a forma como a gente conduz todo o processo. Desde que o paciente chega ali para o primeiro atendimento no WhatsApp, no momento em que ele chega na clínica, quando ele passa para a anamnese comigo, eu sempre procuro trazer essa clareza e essa segurança para o paciente. Então, isso faz com que ele confie em mim. E até acredito que o cliente ele já vem tão preparado do teu Instagram, da tua rede social, né? Sim, sim. Ela já vem confiando em mim, né? Mas o que a gente procura mostrar para ela é que eu não tô ali só para vender um procedimento, né? Eu tô ali para cuidar dela de verdade. Então, toda essa jornada é estruturada para isso, para que o paciente sinta que a gente quer cuidar dele e não vender um procedimento só, né? E como é importante isso, né? Que nem tu mesmo falou, é uma estrutura. Não é uma coisa que eu acordei um dia e resolvi que vou fazer. Não existe realmente uma estratégia por trás do que tu faz hoje justamente para te gerar esse sentimento no teu cliente para transmitir aquilo que tu quer que ele sinta, né? Sim, exatamente. E tu acredita que ter essa estrutura por trás, que hoje tu conseguiu traduzir isso para todos os teus atendimentos, facilita hoje para ti? Sim, com certeza. Facilita muito, porque tu não precisa te esforçar tanto para conseguir convencer o paciente de que é aquilo que ele precisa. E logo no teu início, antes de começar a gravar o podcast, a gente tava conversando sobre. A gente tava falando sobre profissionais saírem da faculdade, saírem das suas formações, sem esse conhecimento de marketing, vendas, posicionamento, até porque ela antigamente não era tão em alta, né? E em que momento que caiu a tua ficha de que eu preciso ser mais estratégica, eu preciso usar as redes sociais? Foi ali no ano da pandemia. Acredito que ali um pouquinho pós-pandemia, assim, eu percebi, opa, tô perdendo tempo, acho que eu tenho que começar a me mexer, né? Realmente usar as redes sociais a meu favor. E teve algum primeiro passo que tu lembra que tu tenha feito? Foi contratar uma agência. Meu primeiro passo foi contratar uma agência para começar a usar o Instagram de forma mais profissional, porque antes era tudo muito caseiro, né? A gente que fazia ali, enfim. Por mais que hoje a gente trabalhe muito dessa forma também, ali no início foi bem importante ter a agência conosco. E até porque, que nem a gente mesmo estava falando, tu não tinha essa formação, tu não tinha esse conhecimento, né? Nada. E hoje o que eu vejo muito é profissionais até querendo quase se formar. Hoje eu atendo profissionais que às vezes, assim, já fizeram tantos cursos, já se aperfeiçoaram nisso, naquilo, só que não conseguem colocar em prática. Sim. Porque não é exatamente tu aprender tudo sobre marketing. É sobre tu saber aquilo que faz sentido para que a tua clínica se posicione, para que o teu consultório, ele seja visto, né? E tu consiga comunicar isso. Tu sempre teve essa comunicação, já sempre sentiu facilidade nessa comunicação ou teve alguma trava de gravar o primeiro stories, de fazer o primeiro vídeo? Então, eu nunca fui uma pessoa tímida, né? Coisa boa! Eu sempre tive uma afinidade com as câmeras. Então, por mais que eu não tivesse prática, hoje eu olho os meus stories e eu penso, meu Deus, que horror. De vez em quando eu gosto de olhar, né, os antigos, assim, pra ter uma noção de como era, pra até ver o quanto a gente conseguiu evoluir. Mas no início eu nunca tive vergonha, né? Então eu sempre fui uma pessoa que coloquei a cara ali no Instagram. Então pra mim foi mais esse processo de aprender e me sentir mais confortável. E tu sentiu alguma dificuldade? Vou trazer um pouco de dados, assim, em 2025 realmente a rede social, o Instagram, ele mudou um pouco, né? Hoje a gente tá muito mais no simples, graças a Deus, né? Trazendo muito mais essa essência. Tu sentiu alguma mudança, assim, não no engajamento, mas até na forma de consumo dos teus conteúdos, do público? Como é que tu sentiu isso? Teve algum reflexo, alguma coisa que tu viu de mudança ou que tu mudou até na forma de postagem, na criação? Eu sinto que hoje postar somente conteúdo profissional é uma coisa que não te traz retorno, né? Só explicar ali
enfim, sobre os procedimentos, até os vídeos explicativos, a gente acabou mudando um pouco essa forma de gravar, porque a gente percebia que isso não dava mais tanto retorno. Então, trazer essa pitada de vida pessoal junto, eu percebo que é algo muito importante. Tem uma das estratégias que a gente aplica lá dentro do meu programa de aceleração, da minha mentoria, que eu vejo muito, né, hoje, a maioria dos... Hoje mesmo eu atendi uma menina que tinha um perfil bem portfólio, assim, né, e um perfil pessoal bem portfólio. E eu expliquei pra ela sobre como é importante a gente trazer a história do paciente também, por detrás daquele antes e depois, né. Porque a pessoa, ela não vai comprar um procedimento, que nem a gente tava falando. Ela vai comprar a transformação que aquilo gera. E uma das dicas que eu posso passar aí pra vocês também de casa é, ao invés de você só postar um antes e depois, começa a contar a história daquele paciente. Por que aquele paciente ele te procurou? Daí vem de novo, qual que era a dor, o desejo dele? Como que tu conduziu aquela consulta? Dentro lá da nossa metodologia, eu tenho um passo a passo que ensina vocês a fazerem isso. Só que se hoje, né, você quer dar esse start, você já pode olhar por teu paciente com um olhar mais refinado, entender ele a fundo, e depois você conta aquela história, porque não é só mais um antes e depois, é uma história atrás daquilo, né? Exatamente. Hoje vocês aplicam algum tipo de estratégia, estratégia assim, sutil que seja, né? Às vezes a pessoa pensa numa estratégia, não. Tem alguma sequência que vocês fazem assim, mostrando o paciente antes e depois? Então, a gente procura não postar tanto antes e depois, né? Eu posto, mas às vezes eu fico com um pouco de sensação de que pode ser um post mais apelativo. Sim. Né? Tem muito isso do antes e depois. Então, a gente posta eventualmente. É claro que muitos pacientes não autorizam, né? Então, a gente também não gosta de expor o paciente. Tudo que a gente posta ali do dia a dia são pacientes que acabam permitindo que a gente faça postagem. E muitas vezes a gente tenta esconder ali um pouquinho quando a gente vai postar bastidor no story. Mas a gente trabalha com antes e depois muito no Instagram, porque é uma ferramenta de captação. Sim. Né? Mas hoje não é o nosso conteúdo principal, os antes e depois. Muito legal, isso é muito interessante, porque hoje eu recebo também muitas mentoradas que falam assim, ai, meus pacientes não autorizam postar foto. Gente, tem vários outros recursos que a gente pode trabalhar. Exatamente. Que não só o antes e depois, né? Você, logo no teu início, tu lembra de ter feito paciente modelo, fez muito pra treinar? Não. No início eu fazia pouco paciente modelo, assim, até porque as pessoas não tinham todo esse conhecimento sobre a harmonização facial, então não era todo mundo que estava disposto a fazer um full face como as pessoas estão hoje, né? Então, ali no início não tinha muito, assim, casos de paciente modelo, mas de uns anos pra cá, de vez em quando, a gente acaba pegando algum paciente mais para que a gente possa postar no Instagram. Porque, como eu disse, muitos pacientes não querem autorizar, né, o uso da imagem deles. É bem interessante isso, e a gente tem várias etapas dentro da minha metodologia. A primeira parte é o destrave, né? Hoje eu recebo muitos profissionais que têm esse problema de, o meu paciente ele não gosta que poste. E eu sempre falo, cara, até tem algumas profissionais que chegam até a mentoria que estão mais travadas em atendimentos. Eu falo, cara, não fica parado. Se tu não tem atendimento, atende paciente modelo pra te conseguir construir os teus conteúdos estratégicos e intencional e começar a movimentar. Porque hoje o que mais tem é profissional boa, com técnica boa, parada, porque não cria conteúdo. E daí tem aquele receio, paciente modelo, não vou ganhar dinheiro. Tu não vai ganhar dinheiro também não atendendo, de qualquer forma. Tu não vai ganhar. Então, gente, eu sempre falo isso. Cara, se tu tá parada, procura paciente modelo. Eu tenho vários vídeos aí nas minhas redes falando como você pode conseguir paciente modelo. Existem várias formas. Agora, você ficar parada, sem fazer nada, ou não está postando porque o teu paciente não deixa, tira um dia na tua agenda, tira meio turno na tua agenda aí para organizar. Faz 1, 2 paciente modelo para te construir esses conteúdos estratégicos e intencional. E não só de antes e depois, mas existem vários outros conteúdos que tu pode construir em cima, né? É o que eu ia dizer, justamente com uma paciente modelo tu consegue criar vários conteúdos. Exato. E eu vi também no teu Instagram que tu tem um dia de criação de conteúdo, né? Como é que funciona hoje essa produção? Sim, a gente fecha a agenda um dia para criar esses vídeos mais institucionais que a gente grava com a agência de marketing, né? Vídeos para tráfego, enfim, então a gente acaba fechando a agenda, faz um dia inteiro de gravações e aí o restante é mais bastidor mesmo daquilo que vai acontecendo no dia a dia. E como é que tu chegou nessa conclusão de que teria que fechar uma parte da tua agenda pra fazer essa captação? Porque senão é complicado de fazer a captação. Porque o dia a dia é muito corrido na clínica.
Então, tu tem que te preparar também, né? Tu tem que ter aquele tempo. Pode ser que não seja um dia inteiro, mas assim, separar um tempo na tua agenda pra tu fazer essa criação de conteúdo, produzir o teu conteúdo, porque senão isso acaba ficando pra trás. E essa questão da criação de conteúdo em si, hoje é essa agência que te traz e tu refina ali com o teu posicionamento? Muitas vezes a gente traz. Ah, legal. A gente traz também, a gente faz ali, revisa os roteiros e a gente acaba, né, tendo outras inspirações ou vídeos que a gente mesmo pensa em gravar e traz também pra agência, porque, querendo ou não, a gente precisa colocar a nossa essência, né, naquilo que a gente tá gravando. Isso é muito importante, justamente por isso, né? Tu não deixar... Tem muita gente que delarga essa função, né? E isso também traz ruído. Então, muitas vezes, eu contratei uma agência e não tô tendo resultado. É porque tu não entendeu que não é delargar a função. Você precisa ter, aí novamente, você precisa ter a clareza do teu negócio pra te aprender e refinar. A agência, ela vai vir com a ideia estratégica. E tu vai refinar ali dentro do que tu acredita, dos teus princípios, né? Do que conecta contigo. Exato, é ótimo tu ter ali a agência que tem um equipamento de qualidade, que o teu vídeo vai ficar lindo, mas ele precisa ter a tua cara. Não adianta tá lindo, maravilhoso e não ter nada a ver com quem tu é, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto com relação ao posicionamento que a gente estava falando antes, né? Tu acredita que o teu posicionamento, provavelmente ele evoluiu, né, durante os anos, assim, mas tu sentiu que a tua clientela, ela também mudou ao longo do processo? Hoje tu atende mais um público que antes tu não atendia? Como é que é isso hoje? Sim, com certeza. Quando eu comecei, eu era muito nova e eu parecia ainda mais nova do que eu era. E aí chegou um determinado momento que eu tive essa percepção de que para atender esse paciente que eu queria atender, né, eu precisaria transmitir mais segurança. E aí foi o momento que eu tive assim, uma virada de chave, que eu precisei mudar a forma que eu me vestia, eu precisei mudar o meu cabelo para conseguir atrair esse paciente que era o meu paciente ideal. Então hoje eu atendo mulheres ou da minha idade ou mulheres mais velhas. Dificilmente eu tenho pacientes que são mais novas do que eu. Esse sempre foi o público que eu quis atingir. E hoje, então, é o meu maior público, são de mulheres que são mais velhas do que eu. Mais um ponto aí estratégico, intencional. Não adianta a gente querer resultados diferentes e continuar agindo como a gente age, né? Exato. E esse refinamento que tu trouxe é muito importante, porque às vezes a gente acha que, eu não tô atingindo o público que eu quero, as pessoas que chegam até mim, elas não têm dinheiro pra contratar, elas não têm isso. Gente, alinhamento, novamente, clareza. Onde que eu quero chegar? O que eu preciso fazer pra que esse público, ele se conecte comigo? Qual que é o desejo dele? É clareza do teu público, é clareza de quem tu é, pra te linkar isso. E esse é um dos pontos que a gente bate muito forte, é o início da minha metodologia, que é esse. Refinar quem tu é, entender quem tu quer atingir pra gente começar a falar a linguagem desse povo, né? Dessa pessoa que tu quer atingir ali. Porque não adianta eu falar uma coisa, querer vender bioestimulador de colágeno pra uma pessoa que, na verdade, só quer o quê? Tá sentindo que chegou nos 30 e poucos, a pele tá começando a derreter. Ela não sabe que é o bioestimulador de colágeno que vai fazer, né, o procedimento. Ou daqui a pouco não é um outro procedimento, né? Exatamente. Eu sempre tive essa preocupação em atingir esse público de mulheres mais velhas. Por quê? Porque para uma paciente mais nova, tu não consegue fazer tantos procedimentos e a gente também não vai ficar indicando algo que não é necessário. Quando tu tem uma paciente mais velha que já tá ali num processo de envelhecimento que tu pode fazer esse gerenciamento, tu consegue agregar mais procedimentos nesse plano de tratamento. Então, sempre foi a minha busca atingir esse público. Até porque essa junção de procedimentos que vai fazer a pessoa chegar no resultado que ela quer, né? Então, Sim. Tu ter esse olhar refinado e, claro, não vai ficar empurrando o procedimento na pessoa, que não é essa a intenção. Mas é tu conduzir isso pra pessoa se sentir confortável e confiante em ti, né? E também gerar a recorrência, né? Porque um paciente mais velho, ele acaba vindo muito Sim. mais vezes na tua clínica durante o ano do que uma paciente jovem que vai fazer eventualmente um botox, um preenchimento labial. Então, essa questão de tu conseguir manter o teu paciente sempre dentro da clínica é mais fácil quando tu atinge esse público. E por isso que é muito importante vocês também terem esse olhar, esse refinamento, né, estratégico dentro das tuas consultas, numa avaliação que tu vai fazer, tem que fazer uma avaliação estratégica, não é só olhar pro paciente ali e dar o valor, não é sobre isso, então tem que ter esse refinamento, gente. Eu acho que já passou da época, né, de que uma profissional da estética, do mundo HOF, da saúde, só precisava ir lá e fazer quer vender o preenchimento, é tanto e deu. Hoje em dia já não é mais assim. Tu tem que realmente mostrar o valor, conduzir isso pra pessoa entender o valor
daquilo que tu tá trazendo, né, pras pessoas. Quero falar agora sobre um apoiador aqui do nosso podcast, a 10 Contabilidade. Gente, crescer também faz com que a gente entre numa parte burocrática, né? E nada melhor do que uma contabilidade de confiança para te direcionar e conduzir nesse processo. A 10 Contabilidade Digital, um dos apoiadores aqui do podcast, eles simplificam o processo contábil, trazem transparências e te dão tempo para focar no crescimento do negócio. Afinal de contas, é isso que a gente precisa. A gente precisa vender mais, trazer mais paciente, entregar mais resultado. E toda essa parte burocrática, eles cuidam para você. Como eles dizem, nós descomplicamos a contabilidade para você. O Instagram deles está aqui na tela, QR Code também, @10.contdigital. Entrem lá para saber mais. Tem presentinho especial para vocês. Dizem que vocês viram aqui no podcast que eles têm um presentinho especial para analisar o teu negócio aí também. Vamos voltando aqui, então. Hoje, na tua opinião, o que é que transforma a experiência do teu paciente memorável na tua clínica? Acho que é muita questão do acolhimento que eu comentei contigo, né? De toda a jornada do nosso paciente, desde que ele chega lá na clínica até o momento em que ele é atendido, né? O paciente, ele se sente acolhido, ele sente que ali dentro ele não é só mais um número, que toda a equipe tá ali alinhada para cuidar dele. Isso faz com que o nosso paciente fidelize conosco, né? Porque hoje o cafezinho bonito todo mundo tem. E muitas clínicas falam sobre essa questão do acolhimento, mas quem de verdade tem um atendimento acolhedor, né, na prática, não é tu só servir um cafezinho e depois nem olhar para o teu paciente mais, né? Não é só a tua recepcionista receber ali, tchau. É ter esse olhar, é ter esse acolhimento, é te interessar pela vida do paciente, te interessar por ele, e não só em vender um procedimento. E o pós também, né? Enfim, acho que tudo isso conta para que o paciente queira estar contigo de novo. E até essa questão da recorrência, né? Dele voltar ali contigo. Porque a ideia não é fechar um preenchimento labial, por exemplo. Daqui a pouco o preenchimento labial pode de entrada. Fechar o preenchimento labial e depois ele voltar na reconsulta e sumir, né? Sim. Hoje vocês têm algum tipo de condução, né? Do paciente. Ele foi lá, fez o procedimento. Vocês entram em contato com ele depois? Tem alguma coisa mais que vocês consigam ser vista por ele por mais tempo? A gente sempre faz o pós-venda ali com o paciente, legal, né? Então, a gente sempre pergunta no dia seguinte, alguns dias depois, como ele tá. E a gente tem também ali no sistema alguns alertas que é emitido quando o paciente faz algum tempo que ele não vem até a clínica. Ah, legal. Então, a gente tenta buscar esse paciente de alguma forma. Mas o que acontece muito hoje é que a gente sempre estrutura um plano de tratamento para esse paciente. Então, ele vem fazer um procedimento, mas normalmente ele já sai da clínica com os próximos procedimentos dele alinhados. Então, esse paciente, ele segue vindo na clínica, né, de mês em mês, às vezes a cada 3 meses, aquele paciente, ele tá sempre ali, porque ele sabe que tem um próximo passo que já ficou alinhado. Isso é muito legal. A gente aborda essa questão também dentro da mentoria, né, do programa de aceleração, que é a avaliação estratégica, né? Tu não só olhar, é que aí é que tá, as pessoas, muitas profissionais acabaram deixando de lado o lado profissional delas. De elas terem um olhar refinado pro paciente. Então, é o paciente que chega com o diagnóstico, eu quero preenchimento labial. Tá, mas vamos entender mais? Vamos entender mais o que é que tá te incomodando de verdade? Tem mais algum detalhe? Porque tá, ele vai lá e fala que é o preenchimento labial. Daí tu vai lá e entrega o preenchimento labial pra ele. Daí ele daqui a pouco fala assim, não, mas olha só, mas não era isso. Daí ele vai numa outra profissional, porque daqui a pouco ficou com vergonha de ir na outra. Ou pensou que a profissional não era qualificada, né? Sim, sim. E é muito importante esse olhar refinado, né? Com certeza, até porque muitas vezes aquilo que o paciente te traz, na verdade, não é aquilo que vai beneficiar ele, né? Que vai deixar o rosto dele mais bonito. Então, também é do profissional ter essa conduta de ser honesto e muitas vezes dizer não é isso que tu precisa. E esse procedimento aqui, ele vai te trazer muito mais benefício, ele vai embelezar muito mais o teu rosto do que o preenchimento labial. E isso é uma conduta que eu tenho muito. Eu costumo dizer que eu digo muito não para os meus pacientes. Quando eu acho que não é a hora de preencher, quando eu acho que não é a hora de fazer determinado procedimento, eu não faço. E isso é uma das minhas ferramentas para fidelizar o meu paciente. Ele sabe que eu não tô ali para empurrar procedimento nele. Ele sabe que eu tô ali para cuidar dele, para deixar ela mais bonita, né, a longo prazo. Então, isso eu sinto que é algo que fideliza muito o paciente.
É a sinceridade, né? A sinceridade. E é coerente com aquilo que tu transmite também. É. Então, tudo se alinha no final das contas. Cami, já estou super íntima. Cami, me conta, em que momento, teve um momento que tu entendeu que tu não era uma farmacêutica que fazia procedimento facial e tu teve que virar a chavinha e falar, cara, eu sou empresário, eu preciso entender de uma parte estratégica, o meu negócio profissionalizou, eu preciso contratar uma agência, preciso... Tu lembra desse momento? Como é que foi isso? Foi difícil tu conseguir visualizar isso ou as coisas só aconteceram? Eu acho que foi quando a gente fez a mudança para a nova clínica, né? Que eu entendi que muitas coisas, que eu ia precisar voltar esse meu olhar também para a gestão da clínica no momento em que eu tivesse outras colaboradoras. Não era só mais a Camila, né? Agora eu tinha uma equipe, agora eu estava representando a Mirá. E aí, então, eu passei a perceber que eu precisava delegar algumas funções, que eu precisava construir uma equipe que tivesse alinhada com a minha essência, com o meu propósito, com aquilo que eu queria entregar para o meu paciente. E foi desafiador? Foi desafiador, porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Então, até para desapegar, assim, do WhatsApp da clínica, para mim foi um processo, né? O meu marido também, ele ficou com toda a parte do financeiro. Então, hoje é uma preocupação que eu não tenho mais com o financeiro. Minha mãe cuida de toda a gestão da equipe da clínica também. Mas eu precisei aprender a deixar algumas coisas, né? A delegar para que tudo fluísse. E tu também teve que adquirir conhecimento, né? Pra conseguir entender como fazer tudo isso acontecer, né? Exatamente. Eu não tinha experiência nenhuma, né? A gente sai da faculdade sem saber absolutamente nada sobre gestão. Então, eu fui aprendendo com o passar do tempo, né? Fui procurando algumas formas de aprender. Meu marido me trouxe uma bagagem imensa, assim, com relação a essa questão da gestão, do financeiro. E algumas mentorias que eu fiz, então a gente foi alinhando tudo e construindo juntos. E é muito importante essa visão estratégica, né? Essa visão de eu não sou apenas uma injetora, eu realmente tenho que olhar de forma estratégica. Porque hoje eu atendo muitos profissionais que já têm clínica, algumas têm colaboradoras, outras não. Mas é muito importante tu já ter esse alinhamento do teu negócio e ver o teu negócio como um negócio e não ser somente uma prestadora de serviço que tá ali divulgando o teu serviço e se Deus quiser vai vir um paciente. Não. Hoje, dentro da minha metodologia, do meu programa de aceleração, a gente fala muito sobre tu ter estratégias, funis rodando, tu não pode depender da sorte de criar um conteúdo e torcer para que o cliente venha através daquele conteúdo. Tu tem que entender qual a intencionalidade por trás daquilo, o que é que vai fazer, né? A gente trabalha com funis, então qual que é o funil que eu uso para atrair? Qual o funil que eu uso para gerar conexão? Qual o funil que eu uso para gerar venda, né? Para esse cliente vir para uma avaliação e ele comprar de mim. Então, tudo é estratégia por trás. E às vezes é muita inocência nossa, e eu entendo, né? Porque na faculdade vocês não aprendem sobre isso, em achar que é só postar um post ali que o cliente ele vai vir, né? E no final das contas acaba se frustrando porque acha que seria simples assim e não é. Mas é muito importante as pessoas saberem que existe sim uma estratégia, existe um profissionalismo por trás de tudo isso, dos resultados que a tua clínica, né, e todas as clínicas têm. Sim, é que hoje, quando tu tem uma clínica, não adianta tu só ser boa tecnicamente para tu construir uma marca sólida, né? Tu precisa de todo esse contexto, tu precisa estruturar toda a tua equipe para que elas consigam, porque o paciente não seja atendido bem só por ti, mas seja atendido bem por toda a tua equipe, que todo mundo tenha essa mesma essência, essa mesma cultura. Então, hoje não basta tu só ser bom tecnicamente, tu precisa ter toda essa estrutura por trás. Isso, ter toda essa estrutura e também saber mostrar, né? Porque às vezes a pessoa, nossa, mas eu sou... isso acontece direto, né? Eu tenho uma experiência incrível pro meu paciente. E daí eu falo, tá, e tu tá mostrando isso? Como é que tu vai instigar o teu paciente? Os pacientes vêm e eles não marcam. Tá, mas é isso que o teu paciente quer? Tu tá instigando eles a fazer isso? O teu café, ele é instagramável? O teu local, ele é acolhedor? Ele transmite isso? Então, tem várias formas que vocês têm que parar pra analisar de maneira estratégica pra ter os resultados que vocês querem. E a gente tava falando antes também sobre a agência e tudo mais. Quero trazer aqui para vocês mais um dos nossos apoiadores, que é a Media Vortex, que eles são um dos nossos apoiadores oficiais aqui, que apoia o podcast e é uma agência que cuida de toda a presença digital da tua marca. Então, agora, né, você já entendeu, já tá se posicionando, é hora de profissionalizar, de delegar essa parte de criação de conteúdo alinhado com o teu posicionamento. Então, eles vão entregar toda a parte estratégica da captação do conteúdo até o planejamento das postagens. Se
Se você precisa delegar essa parte, a Media Vortex Digital é a escolha ideal. Como eles mesmos dizem, conteúdos estratégicos para marcas que querem ser lembradas. Então você aí que tá sem tempo ou não consegue criar conteúdos legais, não consegue ter a constância aí no feed, tá começando a se posicionar, tá precisando desse empurrão, a Media Vortex é a escolha ideal para vocês. O linkzinho, o QR Code tá aqui na tela para vocês e o Instagram deles é @MediaVortexDigital. Entrem lá para dar uma olhadinha e saber mais sobre o negócio deles. E agora eu quero pedir ajuda aqui da equipe para me dar o presentinho que nós temos para a gente já falar, pra gente já falar do nosso outro apoiador, que é a Demi Joias, que mandou um presentinho especial pra você aqui. Pode dar uma olhadinha. Gente, é maravilhoso, né? Gente, meu Deus, que lindo a minha cara. Eles estudaram você pra te mandar. Jura? Adorei. Nossa, é minha cara mesmo. Ai, que lindo. Lindo, arrasaram. Né? Ai, que coisa boa. Gente, então a Demi Joias é uma das parceiras, um dos nossos apoiadores. É uma marca que nasceu para apoiar o empreendedorismo feminino através da revenda de semijoias consignada e hoje impacta mais de 350 mulheres. Mandou esse presentinho para ela, então você aí que quer agregar na sua clínica, deixar aí na recepção um extra, né? Mulher adora causar esse efeito wow aí nas mulheres. É uma ótima opção para você ter uma renda extra. Ou aí, quem ainda está fazendo faculdade, ainda não se formou, ter uma renda principal. As semijoias é uma coisa que não tem erro. Mulher ama. É verdade. E são joias banhadas a ouro, gente. Então, são joias de qualidade que vocês não vão se arrepender. Realmente é um produto de qualidade para deixar ou na sua recepção, ou fazer uma renda extra, ou como renda principal para você que está precisando aí. Temos um outro apoiador aqui também, agora, que está em parceria também com o nosso podcast, que mandou um presentinho, que é a Lumine, uma velhinha cheia de presentes. Gente, aqui arrasaram. É uma velhinha com um cheirinho delicioso. Eles trabalham com toda essa parte de aromas, toda essa parte de marketing olfativo para o teu negócio. Então, você aí que está precisando dar de presente ou deixar um cheirinho personalizado na tua clínica, no teu espaço, na tua casa, gente. Não tem erro, eu sou suspeita, eu adoro um cheirinho. Eu e esse daí é especial, personalizado do podcast. Cami, a gente já tá se encaminhando pro final. E eu acho que um dos maiores aprendizados aqui hoje, né, do nosso podcast, é que a escolha ela não vem pelo preço ou pelo post bonito que a gente faz, mas sim pela essência que a gente transmite do nosso negócio, né? Exatamente. Eu acredito que hoje nós temos muitos profissionais que são excelentes, né, nessa área da harmonização facial. Mas a forma como tu entrega para o paciente o teu serviço é o que te torna única. E é isso que faz as pessoas te escolherem, né? Exatamente. E se existisse um código para a pessoa ser a mais escolhida, né, do mercado, da região, ser realmente a pessoa que ela toma decisão, não por ser mais barata, né? Mas por olhar assim, cara, eu vou esperar a agenda dela liberar. Eu vou juntar dinheiro para fazer com ela. O que tu acredita que traz essa decisão? Traz a pessoa ter essa escolha, tomar essa escolha? Qual seria o código, a ação? É quando ela percebe o valor que tem por trás daquele procedimento que tu tá fazendo, que não é somente um procedimento, né? Que existe toda essa questão do cuidado com o paciente. Então, o preço, ele passa a ser uma coisa irrelevante quando o paciente percebe que ele tá recebendo mais do que aquilo que ele pagou. Então, acho que é o valor por trás do procedimento. Que incrível, é maravilhoso isso, a gente saber o nosso valor e transmitir isso ali dentro pra gente conseguir atrair, reter e converter cada vez mais pacientes. Cami, quero agradecer muito a tua participação no podcast de hoje. Esse foi o Código da Escolha, porque ser escolhida é o reflexo de quem você é e não do que você cobra. Então, você saber o seu valor, ter clareza disso e comunicar. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, as pessoas que acreditaram nesse movimento aqui desde o início. 3G Aceleradora, Demi Joias, Media Vortex, 10 Contabilidade Digital e a Lumine trazendo as velas dela, cheirinho aqui pro nosso ambiente. Cada uma representa um pilar aqui e faz o nosso podcast acontecer.
E se você ouviu até aqui, seja pelo Spotify ou aqui no YouTube, não esqueça de deixar teu like, se inscrever aqui, encaminhar para uma amiga, uma conhecida que precisa desse movimento, precisa ouvir o que a gente falou aqui. E não se esqueça também de nos acompanhar lá no nosso Instagram, @códigoabertopodcast, e no meu pessoal, @besflores. E deixar aqui nos comentários, tem alguma coisa que você quer ouvir, alguma dúvida que você teve da nossa conversa? Ou quem você quer ver aqui abrindo seu código nos próximos episódios? Então, um beijo, Cami, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje. Prazer foi nosso, um beijo, gente, e até o próximo Código Aberto Podcast.